Abel, boa noite. Hoje o Palmeiras fez a maior goleada contra o São Paulo em clássicos na história do Allianz Parque e ultrapassou esse rival também em número de vitórias na história do Campeonato Brasileiro. Agora são 701 vitórias na história do Palmeiras contra 700 do São Paulo desde a fundação do Campeonato Nacional. Queria que você falasse da sua leitura do jogo de hoje, um 5-0, como que foi essa preparação do Palmeiras, porque dentro de campo a gente viu um time muito superior, principalmente também na parte física, né? O Palmeiras parecia que tinha 12, 13 jogadores em campo, vencendo praticamente todos os duelos contra o São Paulo. Foi um jogo em que preparámos bem. Esta equipa tem esta capacidade de resiliência muito forte. A verdade é que depois do jogo do Boca tivemos uma quebra muito grande, porque na minha opinião produzimos o suficiente, mais do que hoje, por exemplo, na segunda parte contra o Boca. Infelizmente não conseguimos, só fizemos um golo. Fizemos inclusive mais remates do que hoje, mas o futebol tem destas coisas. Foi uma eliminatória difícil. Depois, 2 dias depois, com pouco tempo de recuperação, jogámos contra o Santos. Na minha opinião, também um resultado que não foi justo, volto a dizer, pela primeira parte que fizemos, pelo número de oportunidades que falhamos, e o nosso adversário com 3, 4 remates conseguiu fazer 2 golos, ganhou. Isso de facto deixou-nos animicamente difíceis. Foi uma equipa, e é uma equipa que começou o ano a ganhar, e isto é um ano longo, desgastante. Mas é isto, esta equipa é resiliente, fez um belíssimo jogo no último jogo, uma equipa consistente, com muitas oportunidades, com muita chegada à área. Hoje fizemos 6 golos, um deles anulado, com muito volume ofensivo, com consistência defensiva, e é isso. Acho que foi uma vitória justíssima. Abel, boa noite. Para quem gosta desses debates mais teóricos e táticos, né, tem um debate muito extenso sobre jogo posicional e jogo mais funcional, né? E o Palmeiras, principalmente no ano passado, mas acho que nesse tempo todo, é um bom exemplo de um time que faz um ataque, uma construção mais posicional e que consegue envolver o adversário. Como a gente brinca, jogo posicional não é jogo de pebolim, que o cara fica parado esperando a bola chegar até ele. Tem uma movimentação, mas uma movimentação mais ordenada. Eu sei que não é o caso ainda, mas quando eu vejo um jogo como o de hoje, com o Endrick, que tem essa característica de muita intuição também na movimentação, o Breno se movimentando como movimentou, o Veiga se movimentando de um jeito um pouquinho diferente, e pensando nos moleques que o Palmeiras tem no ataque, Kevin, Luiz Guilherme, eu queria te perguntar como é que você, como técnico, encara a possibilidade de escalar e treinar uma equipe eventualmente mais funcional do que posicional, e se você acha que, considerando os jogadores que o Palmeiras tem, esse novo Palmeiras que surge com a molecada que vem, pode ser esse um caminho para o Palmeiras, para um futuro próximo, fazer um time menos posicional e mais funcional pela liberdade de movimentação para esses caras? Obrigado. Faltou só acrescentar os 3 zagueiros. Foi pena, não é? Vocês estão tão habituados ao 4-2-3-1 que, não é? Estão habituados a isso que até se esquecem. Por exemplo, as 2 equipas que jogaram a Liga dos Campeões, uma jogou em 3-5-2 e o outro, aquele treinador fraco, acho que é o Guardiola, não é? Jogou com 4 zagueiros e 2 volantes, não foi? Mas pronto, é assim, quando ganhas as coisas estão bem, quando não ganhas há que encontrar um culpado, e assim que funciona. Em relação à tua pergunta, eu já vos disse mais do que uma vez, acho que foi desde o 2º, 3º mês desde que cheguei aqui, vão fazer 3 anos, que eu jogo de acordo com os atletas que eu tenho e de acordo com aquilo que eles me mostram no treino. Portanto, se tiver que jogar com os moleques, vão jogar com os moleques. Se tiver que jogar com os mais experientes, vou jogar com os mais experientes. Se tiver que jogar com 3 zagueiros, ou com 3 zagueiros. Eu é que sou treinador, eu é que os escolho. E, portanto, dar-lhes os parabéns. Acho que fomos capazes, numa altura difícil, de arranjar uma solução. Vemos o Zé a chegar à área. Tivemos que, em função daquilo que foi as necessidades ao longo do ano, de transformar o Zé num 5. Em função das lesões que tivemos com o Dudu, começámos a ter situações de menos individuais, infelizmente com uma queda de performance que é normal de uma equipa e de um jogador. O nosso ponta de lado direito, que também aos poucos está a começar a voltar outra vez, e nós encontramos as soluções. Mas vamos continuar a perder e a ganhar jogos, que é isso que acontece no futebol.
Boa noite, Abel. João Quer, do Verdazo. Hoje o Palmeiras foi para o intervalo já vencendo por 3-0, que já era um resultado excelente. E considerando que tem jogo já no sábado contra o Bahia, poderia ter tirado o pé no segundo tempo e se poupado. Mas hoje, além dos 3 pontos, era importante para o time recuperar a moral, recuperar a autoestima e a confiança da torcida, né? Então, eu queria entender como que foi essa conversa no intervalo, se houve algum papo nesse sentido, para que os jogadores voltassem ainda motivados para conseguir ampliar o placar. Obrigado. Olha, desde que eu sou treinador, as minhas equipas podem jogar mal, o treinador pode substituir mal, o treinador pode escalar mal, os jogadores podem jogar mal, mas esforço e dedicação e entrega nunca faltou a esta equipa, em nenhum jogo, em nenhum. Nem contra o Santos, nem contra o Boca, nem em nenhum. Mesmo nas derrotas, lutámos até ao fim. Mas, como te disse anteriormente, a cultura de um país ela não se muda de um dia para o outro, ela muda-se com décadas, com tempo. E eu também não quero mudar nada. Eu quero continuar a aprender, continuar a ser melhor treinador e ajudar os meus jogadores. E é nestes momentos de dificuldade e de resiliência que, na minha opinião, se vê quem são os grandes treinadores e quem são os grandes jogadores. E o resto, a prova é ir para dentro do campo em cada jogo que nós fazemos, dar o nosso melhor, mesmo contra essa turbulência toda, né, contra esse barulho todo, com muitos influenciadores de forma negativa, porque infelizmente é assim. Eu sei que a árvore que dá mais frutos é aquela que nós mais batemos para cair. Nem eu, nem o Palmeiras nos últimos 3 anos estava habituado a perder como perdeu nos últimos, mas isto faz parte não só da história do Palmeiras, ganhou umas e ganhou outras, mas nunca ganhou tanto de forma tão consecutiva. Não sou o que eu digo, são factos. Mas o que mais me enche de orgulho é que, mesmo em momentos difíceis, nós sempre mantemos a união dentro do CT, sempre procuramos trabalhar no sentido de dar a resposta no jogo seguinte. Nem sempre foi possível, em 4 jogos, como te disse, perdemos em cada jogo, mas umas vezes é preciso perder para depois encontrar as soluções, e eu fico, acima de tudo, contente porque tenho uma equipa com um espírito, uma mentalidade que eu gosto, resiliente e positiva, e isso é o que me interessa. O resto é só o resto. Tudo bem, Abel? Boa noite. É inegável que foi uma das melhores partidas do Palmeiras na temporada e me lembrou bastante, talvez, os seus melhores momentos aqui com um time muito vertical, né? Um time com 2, 3 toques, já chega na cara do gol. O segundo gol é exemplo claro, né? O Mike ajeita uma bola, o Rios já coloca o Breno na cara do gol. E isso talvez tenha sido uma marca de outra hora do seu trabalho, e que é inegável que as chances elas são criadas. Você fala em resiliência, mas eu queria entender, foi alguma coisa diferente que aconteceu, ou as peças que você escolheu para formar esse jogo deixou esse Palmeiras mais vertical e mais agressivo? Eu já disse, eu sei que todos vocês têm um quê de treinador dentro de vocês, não é? Querem ser todos treinadores, têm todas grandes ideias, não é? Gostam de escalar as equipas, os times, na vossa cabeça funciona sempre, não é? De contra o Boca devíamos ter jogado, mas nós jogámos na segunda parte contra o Boca como devíamos ter jogado, segundo vocês. Nós jogámos contra o Santos como devíamos ter jogado, como vocês disseram, e perdemos. E a seguir jogámos contra quem? Que perdemos 4 seguidas. Grêmio. Atlético Mineiro, com as vossas ideias, entre aspas, e perdemos na mesma. Portanto, é mais fácil estar com o microfone na mão e falar o que quero do que estar aqui. O que nós temos que fazer há jogos que correu tudo bem, hoje foi um jogo que correu tudo bem. É verdade, fizemos um grande jogo contra um dos nossos rivais, e a minha função aqui dentro é olhar para os jogadores que temos, tentar encontrar soluções quando temos jogadores lesionados, que foi o caso, como vocês sabem. O Dudu lesionou-se, infelizmente, no momento crítico do ano. Tivemos que arranjar aqui uma solução para a posição de 5. Hoje vimos o Zé com outra dinâmica. Eu disse-vos isso em outros momentos, que nem sempre o Zé foi convidado a fazer uma posição que não era a melhor, mas ninguém me garante que ia ganhar se contra o Boca se fizesse de maneira diferente, como fiz na segunda parte. Se fizesse o que devia ter feito na segunda parte do Boca, que foi o que fiz contra o Santos e perdi. Portanto, no futebol não há garantias de nada.
E, portanto, o importante é que os meus jogadores joguem jogar, procuram dar uma resposta e serem fiéis àquilo que o treinador pede. Hoje, o primeiro golo e o segundo golo são desenhados para aqueles que falam em relação aos cruzamentos. É assim que se mais fazem golos. Agora tem que ser bons cruzamentos, é caprichar nos cruzamentos de qualidade, combinações interiores como aquelas que fizemos, que surgiu, por exemplo, na segunda parte em que o Veiga recebeu entre linhas, deu no Hendrick, depois a seguir o Hendrick passou ou cruzou para o Rony, que chegou um bocadinho atrasado. Eu particularmente gosto muito de jogar com 3 zagueiros. Este é o meu sistema de eleição, o meu sistema favorito, mas nem sempre, se tivermos jogadores, um Dudu na tua equipa, não vou metê-lo onde, não é? Temos que nos ajustar aos jogadores que temos. Portanto, fico feliz por os meus jogadores entenderem e por terem mente aberta de perceber que 3 zagueiros pode ser uma equipa altamente agressiva, uma equipa altamente vertical, uma equipa altamente ofensiva, como foi. Nos últimos 2 jogos com 3 zagueiros fizemos 7 golos, não sofremos nenhum. E vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Abel, você falava 3 zagueiros, né? E o Luan entrou, né? E muitas vezes ele vai à frente ali, como se fosse um camisa 5, com um volante. Primeiro, essa sustentação que ele te dá para liberar o Zé, para encostar com o Veiga. E aí os palmeirenses perguntam, o que o Abel quer com o Breno do lado do Hendrick? Você aqui um dia deu uma declaração, eu amo o Rony. O próprio jogador que você ama tanto, você teve que colocar ele no banco, e o outro, que é o Dudu, você perdeu e colocou o Breno, que é tão questionado pela torcida palmeirense. O que hoje o Breno representa e o que ele traz de benefício para esse time, já que ele fez uma grande partida contra o Coxa e hoje também? Olha, ninguém ama as minhas filhas mais do que eu, e quando elas não estão bem ou que não estão a fazer aquilo que nós queremos porque estão a sentir inseguras ou porque não está tão confiante, eu procuro ajudá-las, e às vezes a forma de ajudar é tu protegeres e resguardar. Portanto, a minha admiração, o meu carinho pelo Rony é exatamente o mesmo, nada altera. O Breno, já o disse isso várias vezes, talvez seja o jogador aqui no Palmeiras que eu fui mais injusto. Ao contrário do que alguns, eu até gostava de dizer o nome de alguns jornalistas, mas não lhe vou dar esse tempo de antena. Dizem que eu não gosto deste jogador, ou não gosto daquele, ou prejudiquei aquele. Há um jogador no Palmeiras, que eu já disse à frente de todo o grupo e digo aqui na comunicação social, que eu fui mais injusto. E esse jogador é o Breno. Esse jogador, não estou a dizer que ele vai jogar sempre, foi o jogador que eu fui mais injusto. Quando eu olho para a minha consciência e que meti em função do outro e passei o Kevin na frente dele em vez de ser ele, foi o jogador mais injusto, foi o jogador que pode dizer o treinador comigo foi injusto, mais injustiçado. E a outra pergunta era, desculpa. Sim, eu já vos disse, eu gosto muito desta forma de jogar, ou com 3 zagueiros, ou com 2 zagueiros e um lateral, ou com 2 zagueiros e um médio a entrar. E às vezes é preciso chegar a uma cultura onde estão habituados, como disse, a falarmos de tática num país como o Brasil é muito difícil, porque 3 zagueiros, por isso é que vejam os melhores treinadores, o melhor treinador do mundo jogou com 4 zagueiros na final da Libertadores, contra uma equipa com 3. Mas o mais importante é que os jogadores acreditam no treinador, o treinador acredita nos jogadores, são resilientes, sabiam que não iam ganhar sempre, e têm que estar orgulhosos, porque quer muitos queiram ou não, eles já escreveram uma história neste clube, têm um legado e vamos deixar um legado de muitas conquistas ao longo destes 3 anos, inclusive neste ano, e vamos procurar um jogo de cada vez até ao fim, ganhar o próximo, que esse aqui é o mais importante, e que os meus jogadores se consigam divertir dentro do campo, e contamos com a ajuda dos nossos torcedores, porque de facto neste tipo de jogos temos que ser nós a puxar por eles, e acho que hoje foi a minha equipa que puxou pela torcida. Abel, aqui, boa noite. Eu queria continuar falando sobre o Breno, porque há 1 mês e 10 dias ele viveu um episódio difícil, conturbado, acabou fazendo um gesto ruim para a torcida, e apesar de você considerar que foi injusto com ele, eu imagino que houve conversas e direcionamento e, em alguma medida, até acolhimento. Eu queria que você falasse um pouco dessa gestão para que ele pudesse voltar com a cabeça no lugar e responder em campo como aconteceu hoje. Obrigada. Quem me ajuda a ganhar são os meus jogadores, e ninguém gosta mais deles do que eu.
Ninguém tem mais carinho por eles do que eu. Ao contrário do que alguns dizem, que o treinador não gosta do A, não gosta do B, não gosta do C, porque dizem, e dizem isso com maldade, fazem-no com maldade e fazem-no até para criar polémica, para ter gente que vê. Eu não me revejo nesse tipo de jornalismo, eu não me revejo. Mas também não vou dar tempo de antena. Ouço e gosto de ouvir, tenho cabeça fria e coração humilde. Eu perdoo todo mundo, mas eu não esqueço. Eu perdoo tudo, mas não esqueço. E o Breno é como te disse ao teu colega há pouco, é dos jogadores, é o único jogador que pode reclamar disso. Dizer, o treinador não teve os mesmos olhos comigo do que teve se calhar com outros aqui dentro. É o único. E eu sei disso. E já o disse isso a ele, digo isso aos meus jogadores. E por isso é que o meti. Fui buscá-lo outra vez, resgatá-lo, mas é tudo o mérito dele. Tudo o mérito dele. E infelizmente nós, na sociedade em que vivemos, é mais fácil crucificar ou arranjar um culpado como um jogador. Parece que matou alguém, parece que fez um crime ou assaltou alguém. E no futebol tudo se transforma em uma coisa inacreditável. Assim fôssemos tão rigorosos e exigentes nas outras áreas da sociedade brasileira e seríamos muito melhores. Mas infelizmente o futebol é como é, não sou eu que o vou mudar. A única coisa que eu procuro é mudar a mentalidade dos meus jogadores, perceberem que conhecerem o contexto onde estão, conhecer o Brasil, conhecer a imprensa brasileira, conhecer os jornalistas, conhecer os mídia, conhecer as redes sociais e aprender a lidar com isso de forma natural. Quando eles conseguem atingir essa maturidade, que a minha equipa infelizmente tem 50% de jogadores maduros e outros que ainda nem carta de condução podem ter porque são de menor idade, nem podem ir para fora trabalhar porque ainda não têm idade suficiente, né? E nós temos só que fazer o que eu faço com... Essa também é uma minha missão enquanto profissional de futebol, enquanto professor, enquanto educador, é ajudar os meus jogadores da melhor forma que sei que posso, ao contrário do que algumas más línguas, não é, dizem, porque tem clara a intenção de influenciar de forma negativa o Palmeiras, influenciar de forma negativa os jogadores de Palmeiras e influenciar de forma negativa o treinador de Palmeiras. Abel, boa noite. Com os 3 zagueiros em campo, como você disse que gosta de jogar, eu queria que você falasse sobre a belíssima partida do Piquerez e do Mike e sobre o posicionamento do Endrick, que não foi um centroavante fixo entre os zagueiros e sim um pouco mais posicional pela direita. A ir ao encontro dos jogadores, a situação de 3 zagueiros permite aos nossos laterais poderem estar subidos ao mesmo tempo, o que não acontece com uma linha de 4. Uma linha de 4, com uma equipa que seja equilibrada, os laterais têm que subir à vez. Fica muito mais espaço para se ocupar com uma linha de 4 que uma linha de 5 quando tens que defender e quando o adversário te aguça com 5 ou 6 à profundidade. Este sistema potencia muito os nossos laterais. O Piquerez fez golo, o Mike podia ter feito, o Rocha fez. É um sistema que potencia muito os jogadores de fora, que chegam bem. O Endrick jogar para o lado meia-esquerda é aquilo que ele gosta. Nós metemos-lo a jogar a centroavante no centro contra o Grêmio, não funcionou, noutros jogos não funcionou. Ele é um ponta centroavante, porque ele não, se eu deixo ficar no meio, o potencial dele, as arrancadas dele, o vir de trás para a frente, ele perde isso tudo. E nós experimentamos, por isso que nós também o estamos a conhecer, a perceber onde é que ele pode ser mais agressivo no jogo, mas mais do que tudo é dar os parabéns à equipa. Foi uma equipa resiliente, dar os parabéns a um jogador que muitas vezes aqui é mal amado e tem sido a peça-chave para esse sistema, que é o Luan. Infelizmente aqui muitas vezes os jogadores, quando as coisas não correm bem, são massacrados pela imprensa e pelos mídias. Infelizmente é assim que funciona, e depois saem daqui, vão para outros países e fazem grandes carreiras, grandes jogos, porque são livres e não têm essa pressão maliciosa, porque no futebol há formas de criticar, há formas de ser agressivo, mas também há formas de ser ofensivo. Infelizmente aqui, muitas pessoas, quando pegam no microfone e o metem na boca, são ofensivas, e isso, nós, antes de ser jogadores, somos homens, temos família, temos filhos, temos pais, e por isso que muitos deles, como todos nós, depois pensamos se vale a pena continuar
ou então mudar e ir para o outro lado, ir à procura de outro tipo de contextos. Obrigado, Abel.